Meus caríssimos e amados irmãos, quero fazer um relatório bíblico aqui, uma exposição de palavras na autoridade, no poder, no nome de Jesus, a respeito de fatos que aconteceram com a ação divina de maneiras sobrenatural. Muitas pessoas acham que Deus não é poderoso, que Deus não tem como agir. E eu quero dizer a vocês que Deus tem um exército e Ele usa quem Ele quer. Ele tem um exército celestial que está, os querubins e os serafins estão única e exclusivamente ao seu trabalho nos céus. E aqui na terra Ele tem um exército de anjos, Ele tem um exército de homens e Ele tem um exército de animais. Ele usou um burro, usou um galo, usou um jumento, usou um corvo para sustentar Elias no ribeiro de Cedron. E assim consecutivamente ele usa quem ele quer. Ele usou um rei pagão, Nabucodonosor, para falar com a humanidade, entregando uma mensagem profética que começou no ano 606 e vai até o final dessa era cristã, até o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. Então ele usa quem ele quer e ele age de maneira sobrenatural, sem intervenção humana. A Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 10 até o versículo 12, quando o povo hebreu estava cativo, a história dos hebreus no Egito é uma história muito grande e precisa muito tempo para nós fazer um relato a respeito desse assunto, mas vamos falar da libertação do povo hebreu da escravidão de Faraó. Deus usou Moisés. Moisés foi criado com a filha do faraó, estudou nas maiores faculdades, em todas as faculdades do Egito, mas desprezou ser chamado filho da filha de faraó para sofrer as aflições com o seu povo. E por consequência disso, ele foi trabalhar com o seu sogro, Jetro, e pastorear ovelhas e aprender no deserto. E agora Deus falara com Moisés e com Arão, seu irmão. Deus falou com Moisés em um sarçal de fogo ardente no deserto, e disse a Moisés que queria usar ele para resgatar o seu povo da escravidão de Faraó. E Moisés era um homem de língua pesada, era formado em todas as faculdades do Egito, mas tinha língua pesada, e Deus disse a ele que daria a Arão por seu companheiro para expor palavras, as suas palavras lá no Egito, na presença do rei Faraó. E Deus falou com Moisés e disse: Moisés, o que você tem na tua mão? Eu tenho uma vara, um cajado de pastorear ovelhas. Então lança essa vara. E Moisés lançou a vara e a vara se transformou numa serpente. E os magos, os encantadores, os feiticeiros do Egito também fizeram da mesma maneira, lançaram as suas varas. Mas a vara de Moisés, que se transformou numa serpente, engoliu, tragou as outras serpentes, as outras varas. Isto quer dizer que o poder de Deus está acima do poder de Satanás. A Bíblia diz que o Deus deste século tem cegado os entendimentos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus na suas vidas. O Deus deste século é Satanás, mas o Deus dos séculos, sem fim por toda a eternidade, é o Senhor nosso Deus, o Senhor Jeová. Nós olhando para o livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 10 a 2, nós vemos esse acontecimento. A vara de Moisés tragou as outras varas, outras serpentes, porque o poder de Deus está acima do poder dos homens. E nós olhando para o livro de Números, capítulo 3, versículo 1, Deus falou com Josué e falou com Moisés, e disse: Moisés, mande 12 espias espiar a terra de Canaã, porque eu vou dar a terra de Canaã aos hebreus, aos israelitas, que saíram da escravidão de Faraó. E 12 espias foram espiar a terra, mas Deus não quer muita gente, não quer que Deus não está interessado em números humanos. Foram 12 espias espiar a terra, mas apenas Josué e Caleb vieram trazendo notícias boas, notícias de alento, notícias de poder, notícias de ânimo, de entusiasmo, notícias de alegria. E Josué e Caleb disseram ao povo israelita: não, Deus nos prometeu essa terra e essa terra vai ser nossa, nós vamos tomá-la por possessão, porque Deus prometeu dá-la ao povo de Israel. Então Josué e Caleb, nesse grande evento, comandando o povo de Israel, rumaram em direção a Canaã.
tomaram a primeira cidade por assalto, foi a cidade de Jericó, era fortificada por grandes muralhas, e uma prova de que Deus não quer ação humana para mostrar o seu poder. A cidade de Jericó era fortificada com grandes muralhas, e Deus derrubou as muralhas sem intervenção humana, e Josué e Caleb e o povo de Israel tomaram a cidade de Jericó por assalto, porque Deus derrubou as muralhas com a ação divina, única e exclusivamente. Nós olhando para o livro de Juízes, capítulo 7, versículo número 9, um general de guerra chamado Gideão, tinha 32 mil soldados ao seu comando nessa ocasião, e eles iam lutar contra os midianitas, mas Deus falou com Gideão, diz: Gideão, é muita gente, eu quero mostrar o meu poder aos povos, eu não quero 32 mil soldados, diga aos covardes que voltem para casa. Deus não quer covarde no seu reino, Deus quer guerreiros, homens e mulheres de grande valor, e que não sejam tímidos, não sejam frouxos, porque os tímidos jamais vão entrar no reino de Deus. E Gideão dissera aos 32 mil soldados: aqueles que forem frouxos, que não tiverem coragem para ir à peleja, voltem para casa. E 22 mil soldados daqueles 32 mil voltaram embora. Ficou apenas 10 mil soldados. E Deus falou com Gideão e disse: é muita gente, Gideão, 10 mil soldados, leve esses 10 mil soldados às águas, e acontecerá que aquele que beber água como bebe os cães, esse você manda embora. E 9.700 soldados beberam água como os cães lambem as águas, e também não serviram para ir ao combate, porque Deus queria guerrear essa guerra apenas com 300 homens. E 9.700 soldados voltaram embora. Ficaram apenas 300 soldados com Gideão, comandante do exército de Deus. E Gideão, com esses 300 soldados, foi ao encontro dos midianitas e venceu a guerra. Venceu a guerra porque Deus mostrou o seu braço forte, o seu braço estendido, o seu braço poderoso, porque Deus não precisa de homens para vencer as suas guerras e para determinar as suas ações, os seus desígnios, os seus decretos e aquilo que ele tem determinado por sua excelência. Nós olhando para o livro de Isaías, capítulo 37, versículo 136, segundo Reis, capítulo 19, versículo 135, e segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 21, existia um rei em Judá chamado Ezequias, e Ezequias ia lutar contra o grande reino da Assíria, e Ezequias estava temeroso em lutar contra o grande reino da Assíria, e Deus falou com Ezequias, tranquilizou o rei Ezequias, e disse a Ezequias que ia enviar um agente seu, um anjo de Deus com a espada inflamada fora da bainha. E este anjo, diz a Bíblia, que numa noite foi ao encontro dos exércitos do rei da Assíria e exterminou com 185 mil soldados em apenas uma noite. Um anjo de Deus exterminou 185 mil soldados do exército assírio, e o rei Ezequias triunfou sobre aquele reino, porque Deus foi à frente e à peleja. Ele é o Senhor dos exércitos por excelência. O poder está concentrado nas suas mãos. Certa ocasião, Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Nós olhando para o livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15 e versículo número 16, Israel ia caminhando, saindo do Egito em direção a Canaã, deparou-se com o Mar Vermelho, uma dificuldade tremenda. O exército de Faraó vinha vindo atrás ao encalço do povo de Deus, e Moisés falou com Deus, e Deus disse: mas o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Então você fira as águas do Mar Vermelho com esse cajado, e eu vou te mostrar a minha força. Moisés feriu as águas do Mar Vermelho, se formou 2 paredões e se formou um grande corredor de terra seca no meio do Mar Vermelho, e o povo de Israel passou por terra seca, e Miriam cantou lá no outro lado: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Os cientistas dizem que foi um fenômeno natural, um fenômeno da natureza, mas se fosse um fenômeno da natureza, o exército de Faraó, quando veio atrás ao seu encalço, vinha em cima do exército de Deus. O exército de Deus passou, e o exército os egípcios
egípcios entraram no Mar Vermelho e as muralhas se fecharam e todos pereceram e morreram submergidos nas águas. Então não foi um fenômeno natural, foi um fenômeno efetuado pela potente e poderosa mão de Deus. Nós olhando um outro fato que a ciência não fala, o Rio Jordão lá em Israel, tem o Rio Jordão, quando Elias estava cumprindo seu ministério terrenal, ele tinha um moço chamado Eliseu foi o seu sucessor, e Elias subiu aos céus em um redemoinho, em uma carruagem de fogo, e quando ia subindo, ele lançou a sua capa, e Eliseu pegou a capa de Elias e foi lá no Jordão e viu Deus fazer grandes milagres através de Elias, e agora Eliseu foi lá no Jordão e gritara com grande voz: aonde está o Deus de Elias? E lançou a capa sobre o Rio Jordão, e o Jordão se abriu da mesma maneira como o Mar Vermelho se abriu, e formou-se um grande corredor de terra seca no meio do Rio Jordão. Isso também foi um milagre efetuado pela poderosa mão de Deus. Está registrado no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. No livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo número 7, a Bíblia diz que Deus faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Muitas vezes você pensa que esses fenômenos naturais que acontecem por aí, tempestade, tormenta, fogo, vendavais e numa velocidade monstruosa, você acha que é apenas simplesmente um fenômeno da natureza, mas é Deus enviando os seus anjos para fazer a sua obra. Deus faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Hebreus capítulo 1, versículo número 7. O Salmo de número 137, versículo número 7, Jeremias capítulo 10, versículo número 13, a Bíblia diz que Deus guarda os ventos nos seus tesouros, e Ele tira dos seus tesouros e manda quando Ele quer, e Ele tem os seus ventos escondidos nos seus tesouros. Está registrado o Salmo 137, versículo número 7, e Jeremias capítulo 10, versículo número 13. E agora nós olhando para o livro de Lucas 8 e 24, os discípulos estavam navegando em alto mar no seu barco, e Jesus dormia na polpa do barco, e agora houve uma grande tempestade e o barco começou a naufragar, submergir, ser chacoalhado pelas ondas, e os discípulos amedrontados chamaram a Jesus, acordaram a Jesus, acorda-te porque nós estamos perecendo. E Jesus disseram: vocês são homens de pequena fé. E ele olhou para o mar e disse: aquieta-te vento e acalma-te mar. E na mesma hora fez-se bonança, e os discípulos disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Portanto, meus caríssimos e amados irmãos, eu quero que você fique sabendo nessa oportunidade que Deus tem o domínio sobre o reino dos homens. Todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Ele manda, ele tem um exército de homens, ele tem um exército angelical, e ele usa quem ele quer, ele usa os animais, ele usa os seres humanos, ele usa um rei ímpio e pagão, ele usa os seus anjos. Nós olhando para a Bíblia Sagrada, Deus feriu Herodes, mandou um anjo, vai lá e fere o Herodes. Tinha o Herodes Antipas, o Herodes Agripa e o Herodes o Grande. E um desses Herodes, ele se ensoberbeceu tanto, achou que era um Deus, e Deus falou com o anjo: vai lá e toca no Herodes, fere o Herodes de uma enfermidade mortal. E Herodes foi ferido, e a sua carne apodreceu no seu corpo, o seu corpo foi putrificado pela ação divina, e ele morreu comido de bicho. Diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o versículo de número 23, se não estou olvidado. Esta é a grande verdade, meu caríssimo e amado irmão. Portanto, humilia-te debaixo da potente mão de Deus, que Deus te exalta no seu tempo oportuno. E Ele manda sobre essa terra, Ele manda no vento, Ele manda no fogo, Ele tem um exército de anjos, Ele envia os seus anjos, e os seus anjos estão ao seu dispor. O Salmo de número 34, versículo número 7, Deus dispensou um anjo do céu para estar ao lado daqueles que o temem e para lhes dar livramento. Então, portanto, não pense que você não necessita e não carece da ajuda de Deus. Deus tem poder para fazer aquilo que lhe apraz. Deus tem poder para fazer tudo o que está nos seus desígnios. Os desígnios de Deus nenhum homem vai poder impedir. Por mais que você queira ser arrogante, prepotente, queira ter o domínio,
domínio sobre a tua vida, mas você é absolutamente nada. Deus é soberano e Ele não dá a sua glória para ninguém. Eu quero que você fique sabendo a respeito dessas grandes verdades. A Bíblia Sagrada é a voz de Deus falando com os homens na terra. A Bíblia Sagrada é a constituição divina que quer fazer com que os homens vivam a vida digna nessa terra. E você poderá ser julgado, como poderá ser absolvido pelas palavras de Deus que estão escritas na Bíblia. Portanto, Deus que te abençoe, te guarde, te proteja e te dê muitas vitórias. Mas eu preciso fazer com que você fique sabendo que Deus tem o poder supremo em suas mãos e ninguém tira. Ele é o governador de todos os povos. É Ele que manda neste universo. Foi Ele que fez, o reino é dele. Ele tem poder nos céus, tem poder na terra e tem poder nas profundezas da terra. Por isso, meu caríssimo e amado amigo e irmão, te humilia debaixo da potente mão de Deus, que Ele vai te exaltar no seu tempo oportuno. Deus que nos abençoe, nos guarde e nos dê muitas vitórias na autoridade e no poder do nome de Jesus.